Olá, bem-vindo ao Roteiro da Paixão 2020. Nesta edição, vamos contar histórias de devoção e fé aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará. Neste pedacinho da região do Cariri, um padre é considerado santo por milhares de católicos de todos os lugares do país, que fazem questão de peregrinar até aqui. É hora, então, de conhecer a história de Padre Cícero Romão Batista, o Padre Inciso do Juazeiro. Vamos mostrar lugares que preservam detalhes da vida de Padre Cícero, do nascimento até o histórico velório e sepultamento dele. E claro, vamos contar também os detalhes da vida como político e o considerado milagre da hóstia. É tudo uma questão de fé? Trilha do Santo Sepulcro, Pedra da Fidelidade, Pedra do Pecado. Os romeiros contam o que leva a se espremerem entre as pedras e enfrentar quilômetros de travessias sacrificantes. Bendita e louvada seja Romaria de Nossa Senhora das Candeias. Acompanhamos a festa que reuniu mais de 250 mil romeiros e é uma das grandes celebrações do início do ano no Juazeiro do Norte. Valei-me, meu Padre Inciso. Está no ar o nosso programa especial Roteiro da Paixão 2020. Padre Cícero é venerado por grande parte do povo católico nordestino graças à determinação que tinha em mudar a realidade de pobreza que via ao redor e aos conselhos, milagres e graças atribuídas a ele. Dinâmico e muito à frente do tempo, Cícero Romão Batista tornou-se padre, fundou Juazeiro do Norte e enfrentou grandes batalhas, entre elas um suposto milagre da hóstia, o afastamento da vida sacerdotal e a política. Padre Cícero Romão Batista, um sacerdote responsável por transformar a maneira de viver a fé no Nordeste. O padre que é uma lenda diante de tamanha devoção de peregrinos que aprenderam com ele a fazer romarias em sinal de penitência e gratidão. O mito que é venerado como santo por milhares de católicos fiéis e a ele são atribuídas curas e milagres. O que representa o Padre Cícero para si? Representa uma santidade, né? Que a gente consegue alcançar as graças. Santo decente, Santo, milagroso, mas Deus é um Pai poderoso. Pai poderoso. Mas como um padre de uma pobre e esquecida região do país consegue, até hoje, 90 anos após a morte, manter a fidelidade e veneração de tantos devotos? Talvez a resposta seja predestinação. Padre Cícero nasceu no Crato, Ceará, dia 24 de março de 1844, em uma família de comerciantes. Tinha tudo para ganhar a vida tocando os negócios do pai. Acontece que o menino, estudioso e curioso, queria ir além. Aos 12 anos fez voto de castidade. Inspirado na história de São Francisco de Sales, o santo considerado doutor da igreja, que também fez esse voto muito jovem e tinha como principais virtudes a paciência e a gentileza. Não demorou muito e, seguindo os conselhos do padre Mestre Biapina, um famoso e caridoso padre missionário do Nordeste no século XIX, ingressou no seminário diocesano em Fortaleza, no Ceará, e em 1870 foi ordenado padre. Celebrou a primeira missa dia 8 de janeiro de 1871 no Crato, mas foi o povoado de Juazeiro que o encantou. Depois de ordenado, ele estando no Crato, ele recebe o convite de algumas famílias do Juazeiro para vir celebrar o Natal de 1871 no Juazeiro. E a essa celebração, ele deu um toque muito próprio que já impressionava, de tal maneira que não demorou que fizessem um convite para que ele viesse cuidar da capelania que havia no Juazeiro. Ele aceitou, achou tão cativante o convite das famílias
que em 11 de abril de 1872, então ele chega com sua mãe, suas 2 filhas e uma escrava alforriada que servia a família já de longa data. Padre Cícero decidiu fazer dali um lugar onde a fé e as obras seriam sinônimo de desenvolvimento. Aqui ele desenvolveu um trabalho onde ele era tudo. Ele era polícia, ele era juiz, ele era o padre, ele era o médico. Então ele teve a atuar como alguém que promove o desenvolvimento a duras penas, no sentido de manter essa fixação, gerando emprego, produzindo alimentos. Então é exatamente desse primeiro marco, entre 72 e diria até 88, portanto, nesses 16 anos, que ele assenta as bases do nascimento e do crescimento dessa comunidade que hoje verdadeiramente o idolatra. Incentivador do bem e do trabalho, conselheiro respeitado na região, Padre Cícero fazia pregações, visitas e caridades que chamavam a atenção. A fama se espalhou e logo ele já era o mais influente padre do Nordeste. Padre Cícero tinha um coração muito grande para ajudar as pessoas, né? Ele ajudou muitos romeiros que hoje estão aqui, a grande maioria dessa população que habita hoje em Juazeiro, certamente foi acolhido, né? Acolhido por ele, direta ou indiretamente. Ele fez muitas experiências de produção comunitárias, de seguidores seus, né? Que ainda hoje recordam, através das histórias de seus pais, os exemplos de Padre Cícero. Até que aconteceu o que a história conta de primeiro milagre. O ano de 1889 marcou para sempre a história religiosa dele. Era Semana Santa e durante uma missa, a hóstia consagrada por Padre Cícero se transformou em sangue na boca da costureira e beata Maria de Araújo. O fato se repetiu 104 vezes. Após investigação, 2 exames foram favoráveis ao milagre. No entanto, um terceiro parecer deu negativo e os especialistas da Igreja Católica não reconheceram o fato. Padre Cícero foi acusado, entre tantas coisas, de forjar um milagre e teve suspensas as funções de padre. Quanto à beata Maria de Araújo, passou a viver reclusa. Morreu em 1914. Teve o túmulo violado, os restos mortais sumiram até hoje. Isso está bem documentado num processo muito rumoroso, não é? Que envolveu muita gente do clero do Ceará e de outros estados. E nisso se dividiu assustadoramente, não é, o sentimento de que aquilo poderia ser uma mistificação, mas que, por outro lado, também poderia ter sido o quê? Um grande sinal de Deus para apoiar o seu povo naquele momento de provação. Essa é a origem de um fenômeno que até hoje não foi reconhecido. A Igreja é extremamente exigente nessa verificação. Expulso da igreja, Padre Cícero não se afastou do povo, lutou e usou toda a sabedoria e influência para continuar a mudar a vida dos sertanejos. Foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, em 1911, quando o povoado foi elevado à cidade. Foi prefeito por 14 anos e não parou por aí. No começo do século XX, quase 20 anos depois de luta, e uma brava luta que o Padre Cícero empreendeu para recuperar suas ordens religiosas perante a Sagrada Congregação em Roma, levou, de certa maneira, a um grande desapontamento. Naquele momento, a cena política do Juazeiro, especialmente, cresceu bastante pela chegada do médico Floro Bartolomeu da Costa. Ele levou o Padre Cícero para a política. Ele foi prefeito, mas antes disso ele foi vice-governador, né, e depois foi deputado federal.
participou do episódio conhecido como a Sedição de Juazeiro, um conflito no qual as tropas do governo do Ceará, em 1914, tentaram tomar a cidade. Liderados por Padre Cícero e pelo médico e deputado federal Floro Bartolomeu, os juazeirenses venceram uma guerra sem armas. Fizeram uma enorme vala no entorno da cidade, que impossibilitou a entrada das tropas rivais. O valado do Juazeiro, que envolvia coisas de machado, de foice, de instrumentos rudimentares, foi cavado, tinha coisa de 7 metros de largura, 3 metros de profundidade, 14 quilômetros. Isso tornou a cidade inatingível. As tropas foram derrotadas. Um lugar que preserva e divulga essa história é o Memorial Padre Cícero. Aqui está o canhão da Guerra de 1914, que pertencia às tropas de Fortaleza e foi capturado pelos cangaceiros que defendiam Juazeiro. As salas também expõem objetos, vestes e quadros que ajudam a entender um pouco mais a história deste ícone religioso e político. A gente tem objetos pessoais que foram dele, como as vestes litúrgicas, objetos assim da época do chamado Milagre do Juazeiro, na igreja de Nossa Senhora das Dores, objetos que foram utilizados em ocasiões públicas, em eventos políticos, porque o Padre Cícero também foi prefeito da cidade. Inclusive, a partir deles, a gente conta vários episódios da história do Padre Cícero e da história do Juazeiro do Norte também. O memorial ele fica em frente à Capela do Socorro, que é o local onde está o túmulo do Padre Cícero. E aqui é um local que guarda essa memória dele. Um outro fato que marca o legado de Padre Cícero é a relação dele com Lampião, o cangaceiro. Na perseguição que o governo e as forças militares fizeram a Lampião, a sua própria família resolve e elege o Juazeiro por 2 motivos. Primeiro, por essa fama de que era uma área inatingível. Segundo, porque tinha esse patrocínio formal do Padre Cícero Romão Batista, que dava uma proteção, de tal maneira que era muito comum pessoas que precisavam percorrer o interior nordestino para vender produtos, tinha uma espécie de salvo-conduto, que era um bilhete do próprio Padre Cícero, fazendo, digamos assim, o seu testemunho, que se tratava de um homem de bem, e assim, se ele fosse, digamos, interpelado pelo grupo de Lampião, teria o livre acesso àquela região e tal. Outro fato também significante dessas consequências, assim, não é, de como o Juazeiro se mostrava, foi o fato da família do Lampião vir morar aqui, não é? E a família morou aqui durante vários. Apesar de tantas arestas, não resta dúvidas que ele foi um dos mais importantes líderes políticos daquele lugar. Até que, com a saúde abalada, aos 90 anos, em 20 de julho de 1934, Padre Cícero completou a missão na Terra. Segundo o atestado de óbito assinado por Dr. Mozar Cardoso de Alencar, Padre Cícero morreu às 7 horas da manhã, tendo como causa da morte paralisia intestinal. O caixão foi levado pelos ares, nas mãos da imensa e triste multidão. O Nordeste fica órfão. Quando ele morre, a expressão mais comum é: Juazeiro caiu na orfandade, porque não havia ninguém que pudesse substituí-lo. Era insubstituível. E momento assim de grande comoção, as ruas se encheram, a notícia se espalhou e com isso realmente muita gente das cidades vizinhas veio para cá. O sepultamento foi um grande acontecimento. Acredita-se que tenha sido conduzido por cerca de 50 mil pessoas, né? E a decisão da igreja foi realmente não só fazer a encomendação, mas como também sepultá-lo no cemitério da cidade. Para isso houve o consenso de que não fosse uma cova comum, mas que fosse junto ao altar-mor, como ainda hoje está. O padre morreu sem o perdão da igreja.
O perdão pode ter demorado, mas a Igreja Católica no Nordeste tem esperanças. E até hoje se continua a apreciar os caminhos e ensinamentos do homem que falou de fé, de trabalho e que mudou a vida de pessoas como se possuísse uma força milagrosa. Pela história, dá para ver que Padre Cícero foi mais que santo, foi um herói para os que se sentiam esquecidos e menos favorecidos, e continuará, pela vontade do povo, a ser enaltecido e venerado como merece. Sorte pro senhor foi pedir proteção pros rumeiros do norte, proteção pros rumeiros do norte. Padre Inciso cumpriu a missão na terra, mas deixou aqui milhares de órfãos que encontram na Romaria uma forma de devoção e demonstração de respeito a todo o legado e ensinamentos deixados. Os fiéis fazem trilha, se espremem entre pedras, revisitam a história, muitos deles anualmente. E eu fiz, junto com os devotos, a travessia dos romeiros, sentindo na pele o esforço que se faz para prestar homenagem, pedir graças ou pagar promessas. Eu deixei pai, eu deixei mãe, deixei todos meus irmãos, vim buscar o Juazeiro para alcançar o perdão. Padre Cícero ensinou os caminhos da Romaria, impressionava a procura pelos conselhos do famoso padre da região do Cariri. E como que por um milagre, as peregrinações aumentaram após a morte dele. Lá no alto do horto, onde fica uma enorme estátua de Padre Cícero, os fiéis são testados numa trilha que leva ao Santo Sepulcro, lugar que remete ao túmulo que abrigou o corpo de Jesus. Esta área de mata foi lugar de refúgio espiritual do padre e possui um misticismo incalculável, no qual pessoas de todas as idades se desafiam em 3 quilômetros de caminhada, arriscam-se entre pedras, que para elas é prova de fé. Ainda na escuridão da madrugada, os peregrinos iniciam o trajeto. Ainda não são nem 5 horas da manhã e nós estamos aqui no horto onde fica a imagem de Padre Cícero para fazer uma travessia muito comum para os romeiros que vêm até aqui. São aí alguns quilômetros até chegarmos ao Santo Sepulcro, mais um lugar de penitência, e a gente vai seguir o caminho agora. Os romeiros gostam de vir nesse horário para evitar o sol e também em sinal de sacrifício, para fazer as promessas e também para pagá-las. Então vamos lá. E os romeiros são de diversas cidades do país. Já vem há quantos anos? Não sei, minha filha. Não conta mais? Não conta não. E está muito cedo, agora não são nem 6 horas da manhã. A senhora acordou que horas hoje? Nós saímos do rancho 4 horas da manhã. Vieram, 6 horas. vieram andando do rancho até aqui? Senhora. Subiram o horto andando? Sim, nós somos de Alagoas, né? Morro e voltar de pé. Volta a pé também? Deus quiser. Vocês estão aqui com os pais, familiares? Nossa família. Aham. Meu avô, meu cunhado. Até o avô veio. E ele vai fazer. Ele está aqui na trilha também? Esse falei aqui é velho daqui mesmo. Se ele veio, já tem 16 anos que ele vem, Na barriga da minha mãe eu vinha pro Juazeiro. já vinha. Da Paraíba para cá. Já alcançou muita graça? Pedindo a Padre Cícero? Onde eu tô vivo? Tá vivo? Tô vivo, tô andando. Isso já é a maior graça. E de todas as idades, se orgulham em demonstrar a energia e disposição do trajeto. É como se, no rosto alegre e confiante, se revelasse o tamanho da fé de cada um. Vocês já estão voltando. Começaram a caminhada que horas? Nós saímos lá da nossa pousada 4 horas. Quase todo ano você vem visitar aqui. É romeiro. É, sou romeiro. Romeiro já declarado desse que tem que vir, mesmo se não tem promessa. Todo ano eu venho. Todo ano. Todo ano. Aí trouxe o filho. Porque ele veio de São Paulo lá para cá e agora eu vou para o Juazeiro também, mas eu. É a primeira vez ou já tinha vindo antes? Ele veio novinho quando era não me lembro de nada. Pequeno.
Hein? Quantas viagens? Ah, tem muita, tem umas 40, 50 viagens. 50 viagens, uma por ano? Todo ano, sem falhar. Alagoas é devota de Padre Cícero, né? É muito bom. Lá ninguém pode falar em outro santo, não. É ele mesmo. Muito devoto, viu? Muito Devoto. É. Quando ele fala, eu mostro. O senhor se emociona? O que representa Padre Cícero para o senhor? O santo decente. Santo, Milagroso. mas Deus é um Pai poderoso. Um Pai poderoso. Quem botar a mão a ele de coração está muito feliz. Está muito feliz. Considero ele de um padre santo que a gente foi quem... Santo milagroso. Santo milagroso. Nada abala a fé de vocês. Não. Em Padre Cícero, a confiança. A confiança. Só a confiança que nós temos, minha moça. Ave Maria do céu. E não é que seu Petrúcio, depois dessa conversa, expressou o desejo de me mandar proteção? Eu, claro, não recusei. Vem aqui. Sim, assim? É, sim. Eu mesmo rezo. O senhor mesmo reza? Eu mesmo rezo. Vou curar também com os poderes de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Credo que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cristo, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada pelo Romeiro Rezador, hora de prosseguir a caminhada e chegar às pedras famosas por aqui. Agora é hora de fazermos essa travessia, onde os peregrinos acreditam que há uma bênção, né, e há uma cumplicidade entre essas pedras e a relação da fé aqui em Juazeiro. Então agora eu vou passar, são duas pedras juntas e a gente tem que se agachar e ir aqui pelas pedras e a gente faz essa entrada aqui dentro. Aqui, cada um passa do jeito que pode e a questão é ter fé. Pois é, eu passei assim também. E aí a gente conclui essa travessia e olha, o tempo todo tem gente passando por aqui. E na outra lá em cima? Tem que ter fé para passar, né? Conseguiu, a fé foi provada agora, né? A fé move montanha, já passei. A fé move montanhas, a senhora passou também? Passe, minha filha, vá, venha, chega. Cada um dá o seu jeito. Ai, meu Deus. Viva nosso Senhor Jesus. Ê, viva! Eu passei com folga, eu tenho muita fé então, né? Chega, minha filha. Os fiéis acreditam no perdão dos pecados caso consigam ultrapassar essas pedras. É emoção à flor da pele para alguns. A primeira vez que ela veio, é emoção. Tá emocionada? Não. Segura a bolsa, então. O que a senhora está sentindo? Você está com alguma agonia? Respire, pode respirar que melhor. Não, porque ela está emocionada. Toma a toalha, toma. Bora, levanta pra gente calça o pé. Caminha por aí, ó. Vai de pra outra, bora. Você vai passar, minha filha, você vai conseguir. Vai melhorar, bora. Pela primeira vez que ela Tem veio. muita gente ajudando, né? Vai dar tudo certo. Pela primeira vez que ela veio. Nunca vim, minha filha, para aqui. Aí eu tinha vontade muito grande de vir para aqui. Aí Essa irmã minha aqui, a minha família toda vem para aí, me pediu para eu vir. Aí eu disse, fé em Deus que um dia eu vou a Juazeiro. Aí agora eu vim, minha filha. agora é hora da gente passar por mais uma penitência aqui no Horto. Essa é a pedra do pecado. E cada um que tem um jeito de passar aqui. É bem difícil, porque quando você chega aqui, você não sabe se você vai de frente, se você vira. Eu vou ver aqui qual o jeito mais seguro de passar. Um pé. Assim. Eu vou me virar assim, que eu acho que é melhor. Né? Assim, né? Assim. Ai. A gente passa, mas não é fácil não, viu, gente?
Não é fácil passar nesse ponto. E antes de terminar essa aventura, no local sagrado para os romeiros, tem ainda uma pedra que chama a atenção. Aqui, os fiéis acreditam que o padre teria escrito a frase "Marco do Padre Cícero" e ela ficou cravejada. Assim, o povo de fé, com benditos chorosos, com coragem e com sorriso largo, paga promessas, renova votos e se sente abençoado por ter chegado até aqui. Segura meu barco, Senhor, não deixe meu barco afundar. Eu sinto minha força faltando e o barco afundando e eu não sei nadar. O Museu Vivo, a igreja onde o corpo do Padre Cícero está sepultado, também são lugares que recebem uma multidão de visitantes. É possível ter acesso a esta casa, que foi a última que Padre Cícero morou, e também chegar perto da cama onde ele morreu. São detalhes que você vai conferir agora na reportagem. Uma visita a Juazeiro do Norte, os pagadores de promessas testemunham as graças alcançadas que atribuem à ação de Padre Cícero, nas velas que queimam, nos fogos estourados em gratidão. Cada gesto revela uma fé inabalável que aquele acontecimento só foi possível pela permissão do venerado padre. E se há um lugar que prova a fé desses fiéis, é o Museu Vivo. Por entre os cantinhos do museu, imagens de cera em tamanho real retratam cenas do cotidiano do Padre Cícero, em oração, prefeito, num descanso na rede. Este lugar era, no passado, um casarão que o padre usava para retiro espiritual. Trazia o pessoal para cá, fazer orações junto com ele, rezar o terço. Também era um local que ele repousava, para descansar da agitação, que ele recebia muitos romeiros na casa dele, lá no centro. A sala mais visitada é a do Coração de Jesus. Os fiéis depositam aos pés deste enorme quadro de mais de 120 anos os objetos que são as promessas cumpridas. Em tempos de romaria, são entregues por dia cerca de 2.500 objetos que simbolizam os pedidos atendidos. Milhares de fotos cobrem as paredes do museu. As peças de madeira representam curas, têm graça alcançada pela conclusão de um curso universitário e até pelo casamento. Quando o pessoal chega com seu ex-voto, com seu pedido de graça, com sua graça alcançada, deposita na sala do Coração de Jesus. É chamada Sala do Coração de Jesus porque foi um quadro que o Padre Cícero trouxe de Roma, uma viagem que ele fez, e junto com esse quadro também veio a tradição das renovações, que quando ele trouxe o Coração de Jesus para cá, que estava na sala dele, começou a fazer essas renovações, e aí todas as pessoas que vinham visitar, que participavam da renovação na casa dele, também queriam fazer sua renovação em casa. E cada passo nos revela uma curiosidade aqui. Uma tradição para os romeiros que vêm até o Museu do Padre Cícero, que fica aqui no Horto, é vir aqui na Sala dos Potes e fazer este ritual. Esses potes têm águas que são colocadas aqui todos os dias e para o romeiro, esta água aqui é benta. Segundo eles, se faz um pedido e se bebe a água. Alguns preferem lavar as mãos ou levar para casa, acreditando na força que se tem a água aqui do Juazeiro. Sempre quando chegava o romeiro na casa dele, ele sempre tinha um copo cheio de água para o romeiro chegar e saciar a sua sede. Então ele fez um pedido que o pessoal aqui de Juazeiro nunca deixasse o romeiro nenhum chegar aqui e passar sede. Então os potes sempre estão cheios e o pessoal vem, bebe a água, enche sua garrafinha, leva para casa, lava os braços, as mãos. Os padres benzem os potes, mas a água em si é mais pela fé do romeiro.
O Museu Vivo fica a 3 quilômetros da cidade, na Colina do Horto, que compreende a Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, ainda em construção, a Trilha do Santo Sepulcro e a exuberante estátua de Padre Cícero. Ela é feita de concreto, mede 27 metros de altura da base até a cabeça. Foi esculpida por Armando Lacerda em 1969. Está de frente para a cidade e para a Chapada do Araripe. O Horto, né, é uma colina, né, que foi feito o espaço aqui para acolher o romeiro. O Padre Cícero, né, gostou muito do ambiente e essa tradição vem desde a época dele. Então as pessoas vêm ao Horto não somente para uma simples visita, mas para buscar mais fortaleza na sua fé. Aí o Horto significa isso, né? Nós temos a estátua do Padre Cícero, onde o romeiro tem que dar 3 voltas no cajado e fazer uma oração e pagar a sua promessa. Nós temos também o Muro de Guerra, que representa a história aqui do Horto, da Guerra de 1914. E dando continuidade, nós podemos contemplar uma beleza da natureza até a Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto. E temos outro espaço que é o Santo Sepulcro, que é voltado totalmente para a religiosidade. O pessoal vão fazendo penitência a pé, passam nas capelinhas, rezam, deixam lá seus pedidos, pedem suas graças. O Horto chega a receber 2,5 milhões de pessoas por ano. Dezenas de ônibus das caravanas se revezam no estacionamento para dar suporte aos romeiros, muitas vezes apenas no caminho de volta, pois a maioria prefere subir a pé. Nós temos aqui, devido à visitação também, aproximadamente 700, 800 comerciantes que sobrevivem daqui, da venda do artesanato. Outros fabricam em suas casas Padre Cícero de gesso. E isso também gera a sustentabilidade de muitas famílias, que era o que realmente Padre Cícero fazia na época e até hoje continua. Isso faz com que muitas pessoas tirem o sustento da família do artesanato que se vende aos turistas que sobem ao Horto. E é na casa onde Padre Cícero morou nos últimos 3 anos de vida que tudo se torna ainda mais encantador. Na rua São José, o casarão se destaca. Suntuoso, marcante. Esses janelões foram usados pelo próprio padre para pregações na época, após perder as funções de padre. De dentro da casa, olhando para o povo, ele não se intimidava e traçava o próprio destino. Ali, também foi onde o corpo do mito foi exposto após a morte. E a cama, onde deu o último suspiro, é ainda preservada e deixada para a contemplação dos milhares de fiéis que depositam objetos e a veneram incessantemente. Os armários, utensílios pessoais de cozinha, o famoso chapéu, a bengala, as batinas. Dá para ter acesso à intimidade de um homem muito cuidadoso. E também muito acolhedor. Pelo tamanho da mesa na cozinha, é possível imaginar quanto o Padre Cícero gostava de receber. Aliás, esta mesa mexeu com o imaginário popular por dezenas de anos. Dizia-se que quem não conseguia levantá-la era cheio de pecado. Logo, todos tentavam provar que estavam sem pecado, até que a direção do museu decidiu parafusar os pés da mesa no chão, evitando destruir o móvel. Objetos, piso, teto, portas, todos permanecem o mais próximo possível ao que ele deixou. Mas um cômodo ganhou atenção especial. Foi criada uma sala que abriga uma imagem de cada versão de Nossa Senhora existente na Terra. O dono da casa, o devoto do Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora das Candeias, não pôde ver esse presente dos que hoje zelam do que era dele, mas com certeza teria agradecido a gentileza e provavelmente faria aqui o cantinho de oração pessoal e refúgio. No próximo bloco é hora de peregrinar com o grupo de romeiros da cidade de Gravatar e viver junto a experiência da emoção e da devoção de fé, além de acompanhar a Romaria das Candeias, uma das grandes festas de Juazeiro do Norte.
Estamos de volta com o programa Roteiro da Paixão 2020. Este ano eu estou contando a história de Padre Cícero Romão Batista, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará. E nós acompanhamos milhares de peregrinos que vêm até aqui em romaria. Inclusive, uma família que vem lá de Gravatá. Amigos se reúnem para vir até o Ceará prestar as homenagens ao Padre Inciso. Eu deixei pai, eu deixei mãe, deixei todos meus irmãos. Vim buscar o Juazeiro para alcançar o perdão. São milhares de devotos que se unem na cidade, que possui a maior romaria do Nordeste. Encontram forças para subir ladeiras, maratonar em missas e novenários, visitar igrejas. Mas como será a preparação desses fiéis para uma peculiar viagem como essa? Saímos cedinho de Caruaru, Pernambuco, com destino a Juazeiro do Norte, no Ceará. Mas antes de enfrentar os 471 quilômetros e a previsão de 6 horas de viagem, desviamos o caminho para encontrar um grupo de romeiros pernambucanos em Gravatá. Ao cair da noite, o grupo vai romper a madrugada na estrada. A expectativa é imensurável para mais uma romaria. Eles rezam, cantam, preparam o coração. Há muitas graças alcançadas que, na linguagem do romeiro, precisam ser pagas. Qual é a sua penitência? Subir descalço o caminho do horto, indo e voltando. Para o jovem romeiro Alejandro, Padre Cícero é precioso. Para ele é meu padrinho Cícero, meu pai. Eu digo primeiramente Deus, segundo meu padre Cícero do Juazeiro, minha mãe das duas. E o que dizer então de Dona Doralice, que irá pela 10ª vez a Juazeiro em romaria? Muita alegria e conquistando mais fé. Malas prontas, hora de seguir viagem e perpetuar a tradição que vem de gerações. Após 9 horas, a chegada a Juazeiro do Norte é a concretização de um desejo do ano inteiro. A gente vem para o Juazeiro em janeiro, e já em janeiro mesmo começamos a se preparar para voltar de novo para o Juazeiro, um ano todinho. Quando a gente vem, a emoção é muito grande, toma conta da gente, realmente. Ao chegar, eles deixam as malas nos ranchos, que são pousadas locais especializadas em abrigar os grandes grupos de romeiros, e peregrinam pelas ruas da parte mais antiga da cidade. Tem romeiro para todo lado, no próprio comércio que ferve nos períodos de romaria ou pelas lindas igrejas que recebem centenas de visitantes. Em meio à multidão, repetem os caminhos feitos todos os anos. Os romeiros fazem questão de cumprir um ritual. Ao chegar ao Juazeiro, é preciso dar 3 voltas neste monumento na Igreja dos Franciscanos, na qual também se faz o Passeio das Almas, que é uma volta a pé em cima das muralhas da igreja. É também momento de fazer preces e agradecer. Os romeiros, eles têm uma tradição aqui, né, de cada passagem, seja desde o Horto do Padre Cícero até aqui, onde tem o Passeio das Almas, onde a gente faz os pedidos aqui que se realizam. Coloquei meu nome, o nome da minha família, o nome das pessoas queridas e do que eu quero alcançar esse ano. Eu já fiz um tempo uma promessa assim e foi total e recebi a graça. Aí agora permanece fiel. Permanece fiel e muito fiel. Entre as igrejas mais frequentadas está o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Conhecida como Igreja dos Salesianos, é de uma arquitetura de encher os olhos. Mas o principal templo da cidade é a Basílica de Nossa Senhora das Dores. Em 1875, era uma capelinha. Padre Cícero resolveu mudar a história do lugar. Decidiu construir um templo bem maior. Com o afastamento das funções de padre, ele não chegou a celebrar missa no local. Mas com as voltas que o mundo dá, hoje quem cuida do lugar, acredite, é o Padre Cícero. E quem visita a Basílica de Nossa Senhora das Dores, aqui em Juazeiro do Norte, em busca de fazer a sua homenagem, a sua profissão de fé a Padre Inciso, também encontra Padre Cícero celebrando missas. É isso mesmo, e ele está aqui comigo. Padre Cícero. Não tem como negar que sou o primeiro Padre Cícero ordenado, que estou na missão de cuidar deste povo de Deus, depois que o Padre Cícero Romão por aqui passou. E nós estamos aqui no solo onde ele pisou, né? Exatamente tudo que a gente vê hoje nasceu a partir da vinda de Padre Cícero para cá. Existe uma capela, né? Um lugar muito singelo aqui nesse lugar. Padre Cícero veio aqui a Juazeiro
na época chamada Vila Tabuleiro Grande, por ocasião de uma noite de Natal. Depois era uma pequena capela e em 1884 o Padre Cícero já inaugurava a primeira igreja chamada a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, que hoje nós estamos na Basílica Santuário. Agora, existem uns rituais que são bem peculiares dos romeiros que vêm até Juazeiro do Norte. Inclusive, de vez em quando a gente está gravando uma entrevista, escuta algumas buzinas. São os romeiros dizendo que estão chegando, padre? Quando os romeiros chegam a Juazeiro, eles vêm com tanta expectativa, com tanta ansiedade, que eles criaram esse meio de avisar que chegaram. Então, todos os veículos que aqui chegam, eles buzinam. Da mesma forma, quando tem a despedida, o Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, eles saem de Juazeiro, aqui da Casa da Mãe das Dores, até o Santuário dos Salesianos, Coração de Jesus, também buzinando, dizendo: estou indo, mas ainda este ano quero voltar. Para a visitação ser completa, é preciso conhecer uma capela especial. Aqui na Capela do Socorro é onde está sepultado o corpo de Padre Cícero, logo ali no altar. Por isso, tantos romeiros vão e vêm até o altar, porque é lá que se encontra o corpo do querido Padre Cícero, de tantos fiéis. Aqui, as pessoas colocam os objetos em cima do túmulo dele, na crença de que sejam abençoados. Hoje, os romeiros tentam encontrar, nos cantos mais longínquos de Juazeiro, rastros do homem que para eles é considerado santo. Reencontramos o grupo de Gravatá na Colina do Horto e eles já estavam cheios de experiências únicas. Vocês vêm de onde agora? A gente vem de Santo Sepulcro. E a senhora está com essa cabecinha, com uma foto, aqui é uma promessa, um voto que a senhora vai que eu deixar? Vim, ano passado, eu estive em Juazeiro, o ano passado, com o propósito de vir pagar uma promessa. Hoje eu estou voltando a pagar outra promessa que eu fiz. Eu fiz a promessa com o Padre Cícero para eu ficar boa da minha cabeça. Esses objetos a senhora vai deixar onde agora? Vou deixar no museu. No museu. Então vamos para lá, a gente vai acompanhar vocês. É tanta gente que é preciso pegar fila para cumprir as promessas. Mas ninguém reclama. Tudo é sacrifício em sinal de fé. E nada explica a sensação do dever cumprido. É como tirar uma cruz das próprias costas e respirar aliviado. O sentimento é muita emoção. De saber que a gente foi merecedora de uma graça. A fé inexplicável e até mesmo inabalável desse povo nordestino é extravasada em simbolismos. A cada nó dado na fitinha dos 3 desejos, nas voltas em torno do enorme cajado do padre na estátua de concreto do Horto, na entrega de réplicas de membros que foram curados, nas imensas procissões. Tudo vira um ritual de demonstração de fé. O que Padre Marcelo Rossi, que é um dos mais atuais e populares padres do país, pode constatar em cada celebração. Ele arrasta multidões por onde passa, com pregações e missas lotadas. Em uma das viagens ao Nordeste, podemos conversar sobre os próprios sacrifícios de fé. Padre, o que podemos dizer sobre a fé? Primeiro, um apaixonado por Jesus através de Maria. Obra de Maria. Eu sou um apaixonado por Jesus, por obra de Maria. A fé de Maria é fantástica. A fé de Nossa Senhora é a certeza de que Deus está no controle de tudo e que Ele vai fazer o melhor por nós, para nós e em nós. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, queremos a nossa fé segundo a minha, a sua, a nossa vontade. E não é assim. A fé de Maria é a certeza de colocar nas mãos de Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Então você que me acompanha agora, lembre-se disso. A verdadeira fé é a certeza que Deus não vai fazer o que eu quero. Ele tem um propósito e Ele Ele quer o melhor para nós. E quando eu descubro isso, me apaixono por Jesus. Padre, e nesse período de Semana Santa, onde muitas pessoas estão contritas diante de Deus, refletindo sobre a entrega de Jesus por nós, o que podemos dizer a esses corações? Abra-se ao Senhor. E aí você que está nos acompanhando agora, e como Maria, qual o segredo de Maria? Você já viu, ela não disse um sim, ela se rendeu. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E a graça aconteceu. Portanto,
nesse período tão lindo para nós, é a festa mais importante para nós cristãos, que possamos, como Maria, nos render. Senhor, eis aqui o teu servo, faça-se em mim segundo a tua palavra. E com certeza nós teremos um Brasil, um mundo melhor. São profundas reflexões sobre graça, fé e amor que transcendem a razão. A romaria é comunhão, é andando junto que se torna mais forte e escutando a palavra que se sabe o caminho a seguir. Eu deixei pai, deixei mãe, deixei todos meus irmãos, vim buscar o juazeiro para alcançar o perdão. Valei-me meu padrinho Cício e a mãe de Deus das Candeias. Se você é nordestino, provavelmente já ouviu esse bendito sendo cantarolado pelas igrejas. Ele refere-se à devoção que Padre Cícero tinha a Nossa Senhora das Candeias, tanto que criou uma procissão luminosa que atrai milhares de fiéis até hoje. A Festa das Candeias acontece todo mês de janeiro e nós fomos conhecer esta famosa romaria, que este ano atraiu mais de 250 mil romeiros. Bendita e louvada seja a luz que mais alumeia. É início do ano em Juazeiro do Norte, Ceará. O sol está forte, não mais que a fé de quem veio para a missa de encerramento da festa de Nossa Senhora das Candeias, que se tornou a terceira maior romaria da capital da fé no Nordeste. Quinta vez que eu venho para cá e tô amando o Juazeiro, né? Não pensava de um dia conhecer Juazeiro, mas amo o Juazeiro. Quando eu venho para cá é a maior felicidade que nós temos. Nós temos devotos mesmo daqui do Padrinho Cício, muitos devotos lá da nossa cidade. Nós amamos Juazeiro. A senhora está com o kit completo aí de romeira, né? Para hoje, para a procissão. É, estamos sim. Tem que trazer o quê? Imprescindível trazer o quê aqui para acompanhar essa procissão? Ah, tabelinha. A fé também, né? Para a nossa procissão, para nós poder caminhar, né? E sempre seguir em frente, né? Não parar com essa romaria. Que creio que não vai ser a primeira não vai ser a última, né? Vai estar sendo a primeira para vir muitas, né? Se Deus quiser. O povo chega cedo à Capela do Socorro, onde está enterrado o corpo de Padre Cícero. É tanta gente que não cabe na igreja. A saída é fazer uma missa campal, até que o cair da noite revela a beleza das velas que se acendem para iluminar os caminhos dos romeiros. A luz é para a Igreja Católica o caminho que apresenta Jesus. As velas são para esta procissão, o próprio Evangelho que diz que ele é a luz do mundo. E assim, pelas ruas de Juazeiro do Norte, centenas de fiéis cruzam as ruas do centro da cidade com cantos característicos, animações e muitos fogos anunciando a passagem do Andouro e dos Romeiros, mantendo a tradição da procissão luminosa de Nossa Senhora das Candeias. A procissão que tem início na Capela do Socorro, onde está sepultado o corpo de Padre Cícero, traz a multidão até aqui, o pátio da Basílica, onde começou a missão dele. Agora, cabe aos romeiros, um a um, unirem forças para manter a tradição da devoção à Nossa Senhora das Candeias. Atravessando os tempos, a história que se conta é que um artesão desempregado pediu ajuda ao Padre Cícero e ele prometeu que não faltaria trabalho. Logo, avisou aos frequentadores da procissão que ela seria luminosa e que todos adquirissem os candeeiros fabricados pelo homem que o procurara. Assim era Padre Cícero, sinônimo de fé e de trabalho. Ensinou empreendedorismo para os que precisavam e ainda deixou a homenagem à santa muito mais bonita. Para esses romeiros, participar da celebração que encerra a Festa das Candeias é também um momento de emoção de quem venceu muitas batalhas para estar aqui. Meu pai me criou assim. Todos nós somos devotos, toda a família. Ninguém é da igreja apostólica, tudo é da nossa católica. Estou tratando de um joelho, mas pedi a Nossa Senhora que ela me trouxesse, porque eu ia me sentir muito mal, porque todo ano eu venho. E esse ano eu estou doente, mas pedi ela para me trazer,
E é longe, é Nossa Senhora Aparecida, no João Cabral. Mora longe mesmo. É. E a senhora tem quantos anos? Tem 82. E teve muita força hoje. E valeu a pena. Ave Maria. Se eu morresse hoje, já morria 7 vezes. Tradicionalmente, na noite de 2 de fevereiro, a Praça do Romeiro está sempre assim em festa. Em 2020, já são 150 anos de ordenação do padre Cícero Romão Batista. Até o fim do ano, haverá ainda a festa e romaria da padroeira Nossa Senhora das Dores, em setembro, e a romaria de finados, em outubro e novembro. Todas essas manifestações de fé buscam enaltecer a coragem de um mito, venerado como um deus, injustiçado como um homem preso sem cometer crime algum, indescritível como alguém que não é unânime, mas deixa sem armas até os mais bravos humanos guerreiros. Deus as candeias. A festa e romaria de Nossa Senhora das Candeias chega a reunir nesse período mais de 250 mil pessoas que vêm em caravanas, vêm fazer essa celebração acontecer cada dia mais, manifestando sua fé, sua crença em Padre Cícero. E quem vai explicar para a gente um pouquinho, né, como é essa dinâmica aqui em Juazeiro do Norte é o bispo diocesano de Crato, Dom Gilberto Pastana. É uma alegria conversar com o senhor e entender um pouco mais sobre essa devoção e fé de Padre Cícero, bispo. Alegria é nossa de acolher a vocês, e certamente vocês experimentando aquilo que os romeiros já experimentam, certamente vocês também retornarão aqui para se tornarem romeiros da Mãe das Dores e do Padre Cícero. Nós vivemos o ciclo das romarias, e as romarias é esse momento em que, sobretudo os romeiros aqui do Nordeste, de Alagoas, de Pernambuco, da Bahia, de Sergipe, todos eles, cada ano, a partir da festa de Nossa Senhora das Dores, em setembro, depois a festa, a celebração dos finados em novembro e agora a Romaria das Candeias, vem fazer a sua caminhada penitencial, mas também pascal. Foi ele que introduziu nessa celebração das Candeias a luz. Quer dizer, é uma celebração muito bonita que naquela época era feita com lamparinas. Agora, é sabedoria popular ou é verídico de que essa questão das lamparinas era porque também ele queria ajudar um senhor que era muito carente e fabricava lamparinas e ele deu essa ideia e começou a pedir durante as procissões que as pessoas compraram? Existe esse registro, né? Existe esse registro. Padre Cícero tinha um coração muito grande para ajudar as pessoas, né? Ele ajudou muitos romeiros. A Igreja Católica tem acolhido essas manifestações que se tem aqui em Juazeiro do Norte, tanto que as portas da Basílica, das igrejas aqui, são abertas para receber esses romeiros, para dar esse apoio. Vem bispos para ajudá-lo, padres para participarem juntos desta comunhão. Mas o que a gente pode atualizar e dizer sobre a Igreja Católica e Padre Cícero? Houve uma reconciliação? Sem dúvida tem mudado muito, né? Mudado muito, sobretudo nos últimos 25 anos, 20 anos, tem mudado muito a relação, né, da Igreja enquanto instituição com a figura, né, não só do Padre Cícero, mas sobretudo dos romeiros, né? Quer dizer, a Igreja entendeu que é preciso acolher, é preciso ver as virtudes humanas e também as virtudes espirituais que Padre Cícero revelou e ajudou o povo a abraçar. A Igreja está abraçando, né? E penso que tudo isso está ajudando para ir esclarecendo cada vez mais a relação, inclusive, do Padre Cícero com a instituição, com a Igreja Católica. Então existe a reconciliação, mas ainda não existe um processo de canonização, como as pessoas tanto desejam, né? Como os fiéis aqui nordestinos tanto colocam o Padre Cícero como um santo brasileiro. E para o romeiro, para muitos, né, padres, para muitos bispos, né, nós acreditamos na santidade
do Padre Cícero, né? Agora é preciso que ela seja reconhecida institucionalmente. Então isso, para que um santo chegue ao altar, ele precisa passar por um processo canônico, que começa na diocese, e depois ele passa a ser servo, depois beato, e depois é reconhecido a sua santidade. Então esse processo é que nós queremos ver de que maneira a gente pode ajudar, de que maneira a gente pode contribuir para que ele ande, né? O que os fiéis precisam saber é que não se pode perder a fé. Não se pode perder a fé nem a esperança. A gente tem que viver segundo o tempo de Deus, né? Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. O dia que Deus permitir, o Deus nos iluminar e iluminar todo esse processo, acontecerá. O tempo é de Deus. Padre Cícero Romão Batista deixou uma lição inquestionável. Neste mundo, nada é maior que a fé. E todos os seguidores dele deixaram claro neste programa que todas as manifestações de devoção e até mesmo as mais sacrificantes e impensáveis reconhecem Deus como maior que tudo. Enquanto isso, milagrosamente, um a um, os romeiros fazem a parte que os cabe, peregrinando, rezando e não deixando ser esquecido o Padre Cícero do Juazeiro. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto.